senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, minhas senhoras, meus senhores. Eu queria primeiro subscrever o requerimento do vereador Pedro de Compadre. Quando ele sugere, é obrigação desse Poder Legislativo fazer a devolução para o município. Mas nós estamos vivendo um clima de democracia e eu acho que o bom entendimento, a composição, desde que vise o engrandecimento e o bem-estar da população, é interessante. Eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Pedro de Compadre e dizer que nós estamos unidos, Pedro de Compadre, para que essa devolução do percentual da Câmara de Vereadores, em vez de 2, seja comprado 4 ambulâncias. E que essas ambulâncias tenham utilidade para a zona urbana e também para a zona rural. Porque na época dos parcos recursos, eu lembro-me, na época de Cornelita, existia ambulância na zona urbana e na zona rural. Na época de Dr. Romão Sampaio, do meu saudoso pai, existia ambulância. Na época de Paulo Afonso, existia ambulância e ainda existia alguns carros que ficavam à disposição, não era o vereador Augusto Matias, do Montevidéu, de Campinhos, de Conceição das Crioulas. Nós sabemos que existe um custo elevado, mas a prefeitura pode muito bem cortar umas gordurias, os gastos de algumas secretarias e focar o recurso para a manutenção dessas ambulâncias através da Secretaria de Saúde Pública e que seja incluído no percentual do que determina a lei, que o município tem que aplicar 25% na educação, 17% na saúde. Então, eu estou solidário ao nosso presidente, a proposta, e acredito que todos os vereadores aqui presentes estejam solidários. Esse é um assunto que eu queria abordar e mostrar o nosso ponto de vista. O outro assunto é em relação à prestação de contas. Eu fui abordado por algumas pessoas, não vou citar nome, Edinaldo Barros, por uma questão de ética. Paulo, vamos botar para arrombar na prestação de conta de 2011 do prefeito, que tem muitas irregularidades, muitas ressalvas. E eu respondi que eu vou atuar de acordo com a minha consciência. Eu já fui prefeito 10 anos, 2 mandatos, um de 6 e outro de 4. E tenho minha independência política. E o tribunal apresenta erros formais, irregularidades formais, com ressalva. Eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, aprovar com ressalvas. Por quê? Você tem que separar o joio do trigo. Nós observamos a classe política vivendo um processo de discrepância. Nós observamos, através dos meios de comunicação, um verdadeiro mar de lama, de desvio de dinheiro público, indo para o exterior, através das licitações burladas e superfaturadas da Petrobras, Transposição, Transnordestina e de outras obras faraônicas, dinheiro que daria para suprir, para zerar a deficiência do setor habitacional, casa para a classe proletária, dinheiro que daria para suprir a deficiência da saúde pública, que é uma vergonha para os municípios, para os estados brasileiros, dinheiro que daria para melhorar a educação. O que o nosso país precisa é de combater a corrupção. Combatendo a corrupção vai suprir todas essas necessidades básicas que nós observamos e, inclusive,
do modelo econômico de estrutura insegura, que hoje nós não sabemos. Nos últimos 12 anos houve o maior índice de inflação e a tendência é ficar pior, feita a cantiga da perua, como diz o ditado popular. Então nós temos que separar o joio do trigo. Existe o desvio de dinheiro público, existe o assalto no setor público em todas as dimensões, no legislativo, no executivo, no governo estadual, no governo federal, nas empresas agregadas, existe esse mar de lama. Mas existe, o que nós estamos observando nessa prestação, é que existe erros formais, que não está incluído nesse mar de lama. Erros formais. E o que são erros formais, Paulo Afonso? Erros formais são irregularidades administrativas que muitas vezes são transformadas até em processos de improbidade administrativa contra o gestor. Ele muitas vezes não rouba e responde um processo de improbidade administrativa devido à deficiência da habilitação do setor público, daqueles que exercem os cargos e que muitas vezes exercem os cargos, ignoram a Lei 8.666, não têm um conhecimento jurídico e pecam por ignorância. Não por desviar o dinheiro, mas pecam por ignorância, por não conhecer bem as leis, a parte burocrática, e reflete na gestão do governo municipal, dos governantes. Então, eu queria deixar bem claro, justificar para aqueles que me procuraram, que eu não estou sendo desatencioso, mas eu vou votar de acordo com a minha consciência. Eu vou votar acompanhando o parecer do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, vou votar nas contas com ressalvas, quer dizer, condenando os erros formais. Eu não estou votando numa prestação de conta onde foi comprovado o desvio de dinheiro público, como existe na Petrobras. Nós observamos os escândalos das prefeituras, as propinas que são dadas aos gestores através das empresas prestadoras de serviço, até as empresas às vezes ganham processo de licitação legalmente e são forçados a dar a propina para que as obras não sejam emperradas, os boletins de medição não sejam emperrados e às vezes causa até a falência de empresas devido aos atrasos de pagamento provocados. E aqui em Salgueiro, felizmente, não acontece isso. Não acontece isso. Eu tenho consciência, porque eu convivo no meio empresarial, sou também um simples construtor e conheço de perto como funciona. Então, é por isso que eu vou votar, Edinaldo Barros, nessa prestação de contas, porque existem irregularidades, existem erros formais, mas não existe desvio de dinheiro público, certo? Então, essa era a nossa colocação. Em relação à ambulância, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer ao senhor prefeito que faça essa composição com o presidente da casa, vamos transformar esse dinheiro. Não é uma imposição. A nossa função aqui é legislativa, com atribuição de fiscalização, de controle, de assessoramento dos atos praticados pelo Poder Executivo. Então, nós estamos aqui prestando uma assessoria relevante, que vai fazer bem à sociedade. Então, esse é o nosso apelo que nós formulamos ao prefeito, para que compre essas 2 ambulâncias e depois compre mais 2, deixe à disposição da zona urbana e da zona rural, e para que venha minimizar as questões daqueles que não têm condições de pagar o transporte para se locomover para o hospital, para o pronto de socorro, para outras localidades, no caso de emergência. Muito obrigado.